Muito buenas tardes. Com a vênia da presidência da mesa, como brasileiro que sou, também falarei em português, pero despacio, muito despacio. A tônica do evento, desde a fala do professor Alvarado de ontem, nos remete a uma preocupação muito grande, a garantia do devido processo. E nós só temos condições de nos preocuparmos com essa garantia processual se lembrarmos de um instituto extremamente importante para essa garantia, que seria o Instituto da Coisa Julgada, instituto esse tão caro a todos nós. Somente a título de lembrança, o Instituto da Coisa Julgada nos traz aquela ideia de que determinada decisão, uma vez analisada por todas as fases ou oponíveis todos os recursos previstos na legislação, não poderá mais ser atacada. Ou seja, ela nos traz um princípio também muito caro, como o próprio Instituto, que seria o princípio da segurança jurídica. Muito bem. A segurança jurídica é uma preocupação que temos que ter constantemente no que se refere à paz social, ou seja, a sociedade só tem condições de sobreviver em harmonia, tendo a certeza, ou pelo menos tendo alguma certeza, se assim posso dizer, de que determinadas sentenças, ou todas as sentenças, uma vez proferidas e revistas em determinados graus de jurisdição, não mais poderão ser modificadas. Esse instituto, ou esse princípio da segurança jurídica, que nos é muito caro, dentro da legislação brasileira, é garantia constitucional. Ela é prevista no parágrafo 5º da Constituição Federal Brasileira, de 1988, no inciso 36. Da mesma forma, em nossa codificação processual, também há previsão expressa no que se refere ao respeito da coisa julgada e, por consequência, ao respeito do princípio da segurança jurídica. O mesmo ocorre também na codificação civil, ou no nosso Código de Direito Material, onde também há previsão expressa do respeito e da própria definição do que viria a ser a coisa julgada. Ou seja, é um instituto que, na nossa legislação, é extremamente importante, tido até como um dogma inafastável da própria prestação jurisdicional. Ocorre que, por certas vezes, a decisão judicial foge à palavra ou expressão justiça. Nós temos por inúmeras vezes acontecendo casos, vários casos, em que há uma decisão judicial e que, na realidade, ela não vem, na verdade, dar a prestação jurisdicional no que se refere à justiça que o jurisdicionado veio procurar. Como que ficaria essa situação? Na legislação brasileira, é pacífico que a segurança jurídica se sobrepõe à injustiça de uma sentença. E por que isso? Se prefere, acertar ou assegurar a paz social através daquela tranquilidade de que as decisões judiciais não poderão mais ser revistas após transitadas em julgado, em razão de possíveis injustiças que são realizadas com determinados jurisdicionados. É certo que a legislação brasileira tem uma preocupação com isso, e o Código de Processo Civil, especificamente no artigo 485, elenca hipóteses do que nós denominamos de relativização da coisa julgada. Em determinadas situações, e essa lista do artigo 485 é uma lista totalmente taxativa, ou seja, não se admite qualquer tipo de interpretação que extrapole aquela gradação, aquela lista de hipóteses de cabimento, em que se verifica, uma vez ocorrendo aquelas situações, estaria mitigado de alguma forma a coisa julgada que foi realizada através do trânsito julgado da decisão. São casos pontuais, e se os colegas me permitem, eu vou ler rapidamente, são 7 itens, que o Código de Processo, nesse artigo 485, abre a possibilidade de mitigação ou proporciona, através de uma ação específica que denominamos de ação rescisória,
que em nossa legislação, diferentemente do que acontece e que ocorre em legislações de outros países irmãos, é uma ação autônoma, não tem a característica de recurso, muito pelo contrário, é uma ação específica que vai se buscar a desconstituição daquela decisão judicial que, porventura, se adequa ou pelo menos se enquadra em algum desses itens. Quais seriam eles? Inciso 1º, se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 2, proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. 3, resultado de dolo da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou de conclusão entre as partes a fim de fraudar a lei. 4, e aí sim talvez mais importante para a nossa observação, ofender a coisa julgada. 5, também da mesma importância, violar literal a disposição de lei. E tem mais 2 ou 3 itens que eu vou permitir não lê-los. Ou seja, a clara evidência de que esse artigo 485 tentou se preocupar com as hipóteses em que, mesmo havendo o respeito à segurança jurídica através da coisa julgada, em ocorrendo determinadas hipóteses, os senhores podem ver que são hipóteses específicas e gravíssimas, no que se refere à infringência talvez até da norma constitucional brasileira, que haveria a possibilidade de se constituir aquela decisão que estaria respaldada pelo Instituto da Coisa Julgada. Muito bem, mas há uma discussão bastante atual no nosso país, não muito nova, já tem algum tempo que há essa discussão a nível doutrinário, de se essas hipóteses abraçaria realmente todos os casos necessários para se mitigar ou se relativizar o Instituto da Coisa Julgada. E um exemplo muito fácil que eu trago à colação dos senhores, para que nós imaginemos que isso foge, pelo menos, à realidade da legislação brasileira, são os casos das ações de investigação de paternidade com o advento do exame de DNA. Né? Nós temos N decisões calcadas em prova totalmente ilícita, antes do advento do exame de DNA, em que, por vezes, há um reconhecimento, por vezes não há um reconhecimento, e, na realidade, a conclusão que o processo chegou não se equipara à verdade fática. Né? Apareceu o exame de DNA trazendo aquela realidade, então mostrando que várias e várias decisões foram injustas. E se, com base nessa segurança jurídica, com base no Instituto da própria coisa julgada, se era possível ou se era plausível se rever essas decisões. Né? Então se discute hoje, entre várias e várias hipóteses hoje, se está correto ou não dar toda essa, vamos dizer, esse respeito ao Instituto da Coisa Julgada. O DNA é um caso claro de se verificar que a pessoa tem, e talvez seja um dos direitos fundamentais da pessoa, né? Conhecer quem é, de onde veio, quem são seus pais, ou não, né? Se seria correto, na verdade, impor esse nome da coisa julgada. Então se discute a relativização do Instituto hoje no nosso país. Se discute também em outra circunstância. O artigo 485, que nós acabamos de citar, da ação rescisória, e repito, a ação essa autônoma, sem qualquer roupagem de recurso, ela tem um prazo decadencial de 2 anos. E se porventura aquele jurisdicionado ficou sabendo, após os 2 anos, ou o próprio exame de DNA veio aparecer após os 2 anos, que possibilitaria a propositura da ação rescisória. Como ficariam esses casos? E aí nós temos algumas tendências dentro da doutrina brasileira, não é? Em que trazem, só a título de pontuação para os senhores, a possibilidade de se abrandar, ou pelo menos ampliar a forma de interpretação do artigo 485 do Código de Processo Civil Brasileiro. Outras hipóteses, no caso também de se ultrapassar os 2 anos para a propositura da ação rescisória, e que, porventura, isso se enquadrando no inciso 5º do mesmo artigo, onde fala na infringência da lei, em que uma lei, num futuro próximo, seja declarada inconstitucional. É certo que o nosso país, através de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, toda decisão que porventura venha
a declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ela retroage no tempo. Bom, se retroage, e eu não tenho mais o tempo para a propositura da ação rescisória, estaria correto se manter aquela decisão que foi calcada numa lei que hoje é considerada inconstitucional? Então, existem também estudiosos de todo valor que defendem que, nesse caso, não seria nem caso de ação rescisória e de uma mera ação de declaratória de inexistência. Se fundada uma lei que hoje não é mais constitucional, ou seja, uma lei declarada inconstitucional, não há sentença, não há decisão, ela ainda existe no mundo jurídico. Portanto, caberia, no máximo, uma ação declaratória de inexistência. Existe uma outra linha de pensamento em nosso país, em que, na verdade, fala, olha, nós temos como trabalhar esses casos específicos através da própria jurisprudência, né? Como que faria isso? Uma vez alterada a jurisprudência com relação a determinado ponto, ou por determinado tema em nosso país, essa jurisprudência automaticamente autorizaria a parte, se assim entendesse necessário, propor a dita ação decisória ou mesmo a ação anulatória de inexistência de ato. Obviamente que essa tendência, inclusive, se aproxima muito ao common law, né, em que a jurisprudência realmente vai fazer lei no próprio país. E talvez, a meu ver, aqui um comentário muito pessoal, seja a tendência natural hoje, ou seja, nós misturarmos, na verdade, o que tem no civil law com o common law. Nós temos hoje no nosso país súmulas vinculantes, hoje ela está totalmente regulamentada. Será que isso não seria uma mistura dos dois sistemas? E será que isso não seria, talvez, a solução para se analisar esses problemas da mitigação da coisa julgada, da relativização da coisa julgada? É certo que todos, sem exceção, todos os doutrinadores brasileiros que trabalham no tema se preocupam em afirmar e asseverar que todos esses casos em que se possibilite a relativização da coisa julgada são casos extremamente excepcionais. E é certo que o maior dever, talvez a maior obrigação para analisar esses casos excepcionais será da própria magistratura. E, felizmente, nesse aspecto, a gente pode analisar o sistema judiciário brasileiro. Nesse ponto, normalmente, os nossos magistrados têm tido posições fabulosas a esse respeito, conseguindo, através de uma via legal, mitigar ou, pelo menos, alterar aquele tipo de prestação jurisdicional que, por um motivo ou outro, não deu a devida justiça ao jurisdicionado. Essa preocupação de se fixar que as hipóteses de cabimento da relativização são casos excepcionais é muito em função do próprio princípio da segurança jurídica. Esse sim, talvez, e a meu ver, não pode de forma alguma ser mitigado, né? A segurança jurídica para a paz social, para o equilíbrio de uma sociedade, deve ser considerado como intocável. Agora, a análise dos casos específicos, no caso, exemplo, da própria ação de investigação de paternidade, nós temos condições de dar tratamentos diferenciados. Agora, cabe a quem? Cabe ao nosso magistrado ter essa análise, esse bom senso e essa sensibilidade para adequar toda a normativização ou toda a legislação prevista em suas codificações, cada um dentro do seu país, para realmente adequar aquela realidade à necessidade do jurisdicional. Então, meus amigos, de forma muito superficial, o que nós queríamos trazer para os senhores é essa visão, hoje, da atualidade brasileira, no que se refere exatamente a essa mitigação ou relativização da coisa julgada. Instituto esse, que volto a repetir, indispensável para a tônica do próprio Congresso, em que nós estamos tratando, desde a fala do professor Alvarado ontem, sobre a garantia do devido processo, a garantia processual. Nesse sentido, eu agradeço muito e agradeço mais uma vez a minha gentileza do convite do Instituto para que eu pudesse aqui passar essas impressões dos senhores e me coloco à disposição a qualquer momento com vocês. Muito obrigado.